E o histórico do Daniel é que ele, um jovem que, eu vou falar porque eu vou contar mais rápido, né? Segundo a minha visão. Um jovem que nasceu de novo em Cristo, por meio desta igreja, né? Do nosso trabalho aqui. E vem caminhando uma caminhada, uma jornada cristã vitoriosa. E uma das marcas do Daniel é exatamente essa abnegação. É exatamente essa abnegação, o desapego com as coisas daqui, dessa terra, e o apego exatamente com aquilo que tem mais valor, não é? É uma das marcas que eu vejo na sua vida e consequentemente também eu vejo na vida da Jaxiane, tá? E assim, Daniel é casado há 1 ano e 5 meses, tá? Daniel, ele já atuou como missionário quando ainda congregava aqui mesmo, né? Lá na Turquia, passou 2 anos lá, né, Daniel? Foi um tempo muito desafiador. Daniel tem algumas experiências que nós jamais imaginamos, porque ele foi totalmente na dependência de Deus, e já teve experiências com outras religiões, né? Com outras culturas, e de fato, culturas que você tem que optar entre servir a Deus, para correr o risco de 99% de morrer, ou ficar vivo e não servir a Deus, entendeu? Então esse era o contexto que Daniel estava inserido. E ontem a gente conversando, eu estava lembrando de algo também, que Deus ensinou o Daniel o inglês, não é? Ele é professor de inglês, desenvolveu o método dele aí, mas trabalhou com isso, com crianças, né, Daniel, lá na Turquia. Fala um pouquinho aí, Daniel, dá uma saudação aí já. Amém, a paz de Cristo. Acho que primeiramente obrigado. A gente quer agradecer a todos, né, porque oraram e intercedendo pela nossa vida. Primeiramente eu gostaria de falar isso. Mas o que o pastor falou, lá na Turquia a gente trabalhava com os refugiados sírios nos campos de refugiados. E aí foi necessário ter uma estratégia para poder entrar dentro dos campos, e uma das formas foi ensinar o inglês que eu peguei em pouco mais de 2 anos, assim, bem na bucha mesmo, e lá a gente teve que ensinar inglês, sem saber falar árabe, e sem eles entenderem a gente. Aí precisou do Espírito Santo para ensinar tudo, tanto da parte de cá, como lá também. Muito bem. Então Daniel casou há 1 ano e 5 meses atrás. E quando a gente casa, o que a gente pensa, Daniel? Qual era o seu plano antes do casamento? Assim, sobre o casamento em si, qual é o plano? Olha, o meu plano era casar e continuar fazendo a vontade de Deus onde Ele direcionasse. Esse era o principal entendimento que a gente tinha, e tanto que era algo que a gente conversava muito antes de casar. Tanto que nós iniciamos o romance real. 2 semanas depois eu fui para a Turquia, fiquei 1 mês, e aí de lá eu já fui para João Pessoa continuar um trabalho lá. Iniciar, na verdade, um pessoal havia pedido ajuda para a gente foi lá, e aí eu só voltei para casar para poder buscar ela. E de João Pessoa depois vocês foram para o Limoeiro do Norte, no Ceará. No Ceará, Limoeiro do Norte. E estando no Ceará, né? Há quantos meses ali que você, depois de casado, você foi quantos meses para o Ceará? Depois de 5 meses, na verdade. 5 meses. 5 meses a gente foi para o Ceará. Então, aproximadamente 7 meses depois que veio ocorrer esse grande milagre aí na tua vida, né? Isso. Que nós queremos falar daqui um pouco. Bem, então eu estava conversando com eles ontem, lá na nossa casa, no almoço, e uma coisa que eu lembrei é que quando a gente casa, não é? E a gente carrega uma promessa de Deus, Daniel carrega uma promessa de Deus, isso é óbvio, é claro, mas a gente não imagina que nesse processo entre a promessa e o cumprimento da promessa existe um processo, e a gente só imagina que esse processo é uma coisa que não envolve muita abnegação da nossa parte, às vezes até
Deus usa alguém para profetizar sobre a nossa vida, não é? E a gente até imagina que tudo vai ser bênção. Daniel, teve alguém que falou sobre o casamento de vocês e sobre o crescimento espiritual de vocês, sobre o avanço? Você lembra assim de alguém? Olha, sobre o casamento em si, na verdade, falou, mas falou mais para Jaque. Sim. Ela vai saber falar melhor algumas palavras que Deus liberou através de pessoas. Bom dia, paz do Senhor. Primeiramente, eu quero agradecer a todos que oraram pela gente. Que o Senhor possa recompensar em dobro. Antes do nosso casamento, o Senhor usou 2 pessoas e mais o pastor Silvanes. Só que eu nunca falava do Daniel para ninguém. E eu fiz uma oração quando eu morava aqui na entrada da Coab. E eu sentei no chão e eu comecei a chorar olhando para o teto e disse para Deus que eu queria, se fosse somente o missionário Daniel, que fosse o pai dos meus filhos futuramente. E que eu queria, se fosse ele, o meu esposo. E que eu não aceitava viver a vida sozinha, solteira. E 15 dias antes eu fiz essa oração. E 15 dias depois o pastor Silvani chegou e ele falou comigo: olha, antes do ano acabar, a pessoa que você tanto ora, ele vai te procurar. Isso aconteceu? Olha aí. Foi o Daniel que te procurou? Olha aí. Palmas aí, gente. Bem, já falando sobre filhos, não é? Claro, casamento cristão. Quando o cristão casa, ele pensa sobre filhos, sobre a futura geração. E eu não sei se vocês lembram, diante desse momento que eles passaram, que tem 5 meses, foi em março, deste ano, teve um momento aqui na igreja de clamor pela vida desse casal, que nós oramos especificamente por esta área. Deus me fez lembrar disso, e eu levantei aqui alguns irmãos que estavam aqui naquele clamor que nós fizemos aqui, se não me falha a memória, era um horário extra, talvez 10 horas da noite, não lembro. E quem estava aqui naquele dia, e a gente falou desse assunto, eu me senti tão comovido pelo Espírito Santo para orar sobre isso, foi muito forte. Eu disse para os irmãos: vamos fazer uma oração específica, porque eles estão nesse momento no hospital, em coma e etc, entre a vida e a morte. Só que eles carregam uma promessa, e o Espírito Santo me fez lembrar da promessa deles gerarem filhos, e nós fizemos uma oração específica para que Deus não deixasse, que Deus desse vida e que desse a eles o privilégio deles terem filhos futuramente, porque eles estavam só começando um casamento. E nós oramos sobre isso, Daniel. A igreja aqui ajudou em oração sobre isso, e teve esse momento que o Espírito Santo nos conduziu especificamente. Eu creio que é para preservar a promessa que Deus fez. Quando Deus faz uma promessa, o próprio Deus também se encarrega de preservar para que ela seja cumprida, Vamos lá. Então, Daniel, eles casaram, foram para esse endereço, estava em Limoeiro do Norte, e agora nós vamos visualizar qual era o momento que você estava vivendo ministerialmente, no dia do acidente, Qual era o propósito daquela viagem? Fala para nós aí, por favor. Amém. A gente trabalha com alguns projetos bem específicos. Além de ser uma base missionária, tem alguns projetos que a gente desenvolve dentro da comunidade onde a gente está. E um projeto específico que a gente iniciou em janeiro, a gente chama do projeto da padaria, mas até hoje nunca foi feito um pão lá dentro. Mas o que a gente percebeu e tinha entendido que várias pessoas da comunidade, elas ficavam nas ruas sem fazer nada, e esperando apenas o do governo entrar. E alguns, por não ter nem isso,
optavam por vender drogas e tal. E a gente pensou em criar esse projeto de geração de rendas. E, na verdade, era um projeto que já estava no coração do pessoal até antes da gente chegar, mas quando a gente chegou, parece que o negócio foi nascendo, e em janeiro nasceu esse projeto. A gente criou uma padaria que chama-se Holy Pães e Salgados, Holy é santo, e a gente trouxe algumas pessoas da comunidade. Hoje são 4 mulheres da comunidade, o objetivo é atingir essas mulheres. Ela era prostituta, usuária de crack, e Deus salvou ela de uma maneira... Você está falando dos resultados hoje através desse projeto da padaria. Isso um pouquinho antes, ela já foi antes. Sim. Jesus salvou ela e arrancou ela do crack, aí a gente já colocou lá. Então são 4 mulheres lá. E iniciou isso em janeiro. Aí veio janeiro, começou a fazer salgados e o pessoal começaram a vender, elas começaram a ganhar rendas dali. Janeiro, fevereiro... E isso foi aumentando e aumentando, Deus foi abençoando e tomou uma proporção um pouquinho grande. Até que um dia, em uma das reuniões, o pessoal estava desalinhado, lembrei disso agora que eu não falei, a Rafa chamou a equipe, inclusive eles, e deu uma chamada de atenção bem forte, né, para alinhar eles, né, e foi interessante que depois disso, uma das pessoas saiu da mesa, e nesse dia ele criou, ele conseguiu fazer uma massa de empada, coisa que ele nunca tinha feito. Ele tinha tentado, junto com a esposa dele, há muitos dias, algumas vezes na casa dele, nunca tinha dado certo. Dessa reunião saiu essa empada. Então, às vezes, Deus usa a liderança para desafiar o liderado, e desse desafio, dependendo do coração do liderado, vai sair o quê? Um novo projeto. Um novo projeto. E aí saiu essa empada, não só os salgados, mas as empadas. E aí disso, alguns sabores específicos que eles criaram, juntamente com a Rafa. Enfim, foi crescendo a questão das empadas. Dia 9 de março, um pouco antes, na verdade, convidaram a gente para apresentar o projeto deles em outra cidade. E a gente passou a semana inteira nesse processo de preparo, inclusive no próprio sábado, do dia 9, houve uma reunião com as mulheres da comunidade, mas aí, apesar disso, houve a movimentação o dia inteiro para a produção dessas empadas. E quando chegou a tarde, depois de finalizado, todo mundo correndo, a gente tomando banho em cima da hora, enfim, a gente conseguiu encaixotar tudo, preparar para poder sair. Tá, vamos falar agora. Nós temos aprendido sobre esses momentos definidores, né? Eu aprendi isso com o John Bevere. E tem naquele livro que você já conhece, que é A Recompensa da Honra, ele fala sobre momentos definidores. E isso entrou no meu coração, o Espírito Santo tem testificado isso. E veja só, Daniel com a equipe estavam preparando, trabalharam a semana inteira para apresentar um projeto em uma feira, não é isso? E um local, que seria uma exposição para alavancar esse projeto. Então, qual era o objetivo de vocês? Fazer esse projeto conhecido, não é isso? Fazer conhecido, para que automaticamente alcançasse mais vidas, tirando mais pessoas dos vícios, das drogas, enfim, que era o objetivo do trabalho social lá em Limoeiro do Norte. Como é que é o nome do projeto lá? Instituto Missão C. Missão C. A Rafa é a líder lá, não é isso? Ok, então vamos lá. Eles tinham um propósito, um objetivo: tornar isso, expandir isso. Só que olha como é que Deus faz. A Bíblia diz o quê? Que os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos. Os planos de Deus são diferentes dos nossos. A gente pensa em expandir do nosso jeito, e Deus tem um jeito dele, tá? Então chega o momento aqui do dia 9 de março. Então, descreve para a gente aí o que você lembra, certo, desse dia. Olha, o senhor falou sobre momento definidor, eu lembrei de 2 casos que ainda aconteceram durante a semana. Tínhamos, o primeiro, havia acontecido algo na comunidade por causa de uma pessoa da equipe, e
chegou um rapaz novo na comunidade, por conta também dessa situação, e uma semana antes, no sábado, 7 dias antes, ele foi lá, bêbado, e começou a conversar com a gente. Rafa tratou ele muito bem, né? Tratou de uma forma muito amorosa. Assim, eu sei que eles gastaram um bom tempo conversando, mas ele ainda bêbado. E aí ele disse o seguinte: olha, eu vim fazer uma tragédia com vocês. Foi essa a palavra dele. E não conseguiu. Não conseguiu, porque ele disse o seguinte: mas por conta, ele disse isso, eu fui constrangido com o amor de vocês. É tanto que depois disso, ele não quis fazer mais nada. Era uma pessoa nova. E a outra coisa... Ele está falando isso, queridos, porque é uma comunidade... Fala rapidamente, só para quem se inserir nesse contexto lá, porque às vezes a gente está em um contexto aqui de segurança, nosso bairro seguro, né? Cidade segura, mas a comunidade que ele está lá não é essa a realidade. Só dar esse... não precisa, claro, sem nomes, mas como é a situação assim? Olha, a comunidade, ela na verdade, o Ceará inteiro, todo mundo já conhece, quem assiste jornais, não sei se ainda assistem por aqui, mas o Ceará praticamente inteiro, ele está dominado por facções, e não é diferente de onde a gente está. Então, muito bem. Um desses grupos foi o que aconteceu. Isso. Muito bem. Então, isso já foi antes, já havia antes, digamos assim, que era um plano do inimigo matar vocês, uma coisa assim, e pelo amor da equipe ali, quando essas pessoas chegou, ele foi constrangido, isso não aconteceu, uma semana antes. Então, vamos lá, estavam preparando agora os pães, os salgados, enfim, para apresentar, e agora tu me fala do dia 9. Pronto, dia 9. Depois que a gente preparou tudo, organizou tudo, colocou dentro do carro, a gente entrou dentro do carro. Aí eu entrei do lado direito, na parte de trás. Eu lembrei que eu tinha esquecido algo dentro do quarto. Saí, corri, peguei, e quando eu voltei já tinham tomado meu lugar, e eu fiquei do lado esquerdo, né, atrás do motorista. Já que no meio, outra pessoa também que estava com a gente, desse lado, o Enio na frente e um outro rapaz na parte da frente. A gente saiu, nós paramos no posto de combustível, é o que ainda me lembro, colocamos combustível, e quando saiu do posto, que era um posto dentro da cidade, o rapaz que estava na frente, do lado do motorista, ele disse o seguinte: olha, não era para ter colocado gasolina aqui, porque é mais caro, era para ter colocado em outro lugar. Aí a gente, rapaz, como é que tu vai falar isso agora, depois que a gente colocou? E a gente começou a brincar e zoar dele, né? Com brincadeira todo mundo, foi uma zoeira tão intensa, que um pouquinho antes do acidente acontecer, Rafa liga para Jaque, para dizer onde era exatamente o endereço, e ela conta que o que ela escutava era como se tivesse um pessoal fazendo muito barulho dentro do carro. Um ambiente de graça ali, né? Um ambiente de graça. Esse era um ambiente, no caso, preparatório para esse momento que iria culminar em 2 mortes. Todo mundo muito feliz, né? Na verdade, estávamos rindo bastante dentro do carro. Um minuto antes ela liga, e aí 2, 3 minutos depois, a minha memória, eu estou aqui, eu olho para a esquerda, e aí eu vejo a luz do caminhão, e aí encerra a minha memória a partir daí. E aí o que eu lembro são 15 dias depois. O que eu sei são do que me contaram, do que eu vi das fotos, do que eu fiz, né? Inclusive até passei umas fotos ali do carro, pastor, se quiser colocar. Vamos passar essas fotos, tem fotos aí, não sei se dá para pegar na filmagem. Se o irmão da filmagem, o câmera, puder focar um pouco ali, quando sair, daqui a pouco já vai jogar essas fotos, você foca aqui, tá bom? Prepara aí, por favor. Bem, então enquanto prepara as fotos, e o nosso irmão vai focar daqui a pouco, quando sair as fotos, tá?
nós vamos ouvir agora, porque Daniel perdeu a consciência, que ele lembra a luz do caminhão, tá? Mas a sua esposa, a irmã Jaxiane, por favor, relate para nós se você conseguiu visualizar, se você conseguiu viver aquele momento assim, de forma mais consciente. Como é que foi a sua experiência? A semana do acidente eu não lembro, e nem o dia do acontecimento também não lembro. Você não lembra o dia do acontecimento, nada, nem a semana? Não. E quando eu voltei do hospital, a minha memória foi voltando os primeiros dias quando a gente estava na sala amarela. E eu lembro que o pastor Reinaldo, que faz parte lá da nossa equipe, eles ajuntaram eu e o Daniel para ficarmos perto, porque o médico ficou encabulado, porque eu conheci o Daniel pela respiração dele. E aí eles ajuntaram a gente para ficar perto um do outro. E aí o pastor, ele ficou entre o meio da gente, pegou na minha mão e na mão do Daniel. Um em uma cama, outro em outra. E aí ele disse assim, eu disse assim para ele: pastor, como é que eu vou ganhar a minha mãe para Jesus? E aí ele disse: através do teu testemunho. E eu lembro que naquele momento eu fui para UTI, porque eu estava muito mal, anemia baixa e tinha perdido bastante sangue. Eu tive hemorragia na perna. Nós estamos falando agora dos momentos definidores da trajetória deles, amados. Momentos definidores, aqueles momentos assim que marcam, momentos chaves, momentos que realmente a pessoa não esquece, porque são momentos bem definidores. E aí, quando eu fui para UTI, eu entrei naquela sala que eu vi tudo vazio, eu vi o meu passado, me sentindo sozinha e abandonada, porque não tinha nenhuma pessoa para cuidar de mim. E aí, quando foi à noite, uma madrugada, eu comecei a orar pedindo, fiz 3 votos a Deus. O primeiro era que se ele tivesse comigo e o Daniel naquele hospital, para que ele mandasse pessoas para cuidar da gente. E que a partir daquele momento que eu visse o cuidado de Deus, a partir daquele momento eu ia começar a falar de Jesus, para que Deus tirasse toda a minha timidez, para que eu pudesse abrir a boca. E o segundo voto foi que, se eu tivesse a oportunidade de falar do nosso testemunho, eu não ia recusar o pedido. E o terceiro era de fazer um culto em ação de graça. Quando eu terminei de fazer essa oração em pensamento, Deus mandou a primeira pessoa para mim. Eu estava toda roxa, porque precisava fazer acesso, e eu não tinha mais veia. E aí eles foram, a menina veio para tirar o meu sangue no meu pé. E a enfermeira perguntou: você é do acidente dos 5 missionários, que morreu 2 e ficaram 3? Eu disse: não, nós somos 5, mas todos estão vivos. Você não tinha consciência que os outros 2 tinham morrido até aí? Você não sabia? Não. E aí eu disse para ela: nós somos os 5 e todos estão vivos, só que minha mente bloqueou. E aí eu disse para ela: moça, fica mais um pouco. E aí eu comecei a falar do amor de Jesus, do João 3,16. Comecei a falar do acidente. Falei para ela que nós estamos vivos porque Deus teve misericórdia com as nossas vidas.
perguntei para ela se ela queria aceitar Jesus, ela disse que não queria naquele momento. E aí eu disse, olha, pois não seja tarde demais não para aceitar Cristo, pois Jesus está voltando. E ela começou a chorar e saiu. E aí, quando foi no dia 13... Dias depois, eu fui fazer a cirurgia da perna. E eu senti que eu ia morrer na sala de cirurgia. Foi um outro momento, né, assim, bem marcante na vida da nossa irmã. E aí eu disse para Deus, Deus, se o Senhor permitiu que eu ficasse viva mais o meu esposo, pois faz com que a cirurgia dê certo e use as mãos dos médicos, que não seja ele, mas sim o teu Espírito Santo. E a cirurgia saiu tudo ok. Eu não sabia que eu ia perder a perna. Eu vim saber quando eu fiz a segunda cirurgia da perna, no dia 20. E é já que eu chego nesse ponto. E aí eu voltei para a UTI. Fiquei 2 semanas. E eu achava que o hospital que a gente estava era particular. E até nisso eu orei. Eu tive que ir para a Unimed para fazer a tomografia, porque lá no hospital que a gente estava, a máquina tinha quebrado. E aí eu disse assim para o cara da SAMU, eu disse, moço, quanto que é esse hospital? E eu já tinha orado dizendo para Deus, Deus, manda o financeiro para a gente, porque nós não tem nenhum centavo para pagar o hospital. Até então, ela pensava que o hospital era particular. Por quê? Porque, de fato, quando o pastor Elielson esteve lá, ele mesmo mandou vídeos e mostrou que houve uma preocupação nossa em saber se eles estavam, né, em um hospital com estrutura para cuidar deles, né? E, na verdade, ele ficou surpreso no bom sentido, porque ele disse, pastor, é um hospital top, um hospital com toda a estrutura, até nesses detalhes Deus cuidou. Inclusive, tem um detalhe, né? Eu queria pedir aqui só para o Daniel falar bem rapidinho e tu volta. Segura nesse ponto. Aquele detalhe que a gente comentou, Daniel, que o horário do acidente, queridos, veja como são as coisas, aconteceu exatamente no horário da troca de plantões, né, Daniel? Isso você lembra, né? Esse horário. Depois você soube essa notícia. Como é que aconteceu lá? Os profissionais estavam passando na hora. Então, foi muita provisão até nisso, né? Eles estavam trocando de turno e eles, como lá os funcionários acabam passando por onde a gente estava, onde aconteceu o acidente. Então, estava saindo e passando por lá os funcionários do hospital, enfermeiros, os técnicos. Então, quem acabou socorrendo também foram eles. E na hora passaram 2 ambulâncias ainda. Foi tudo muito rápido. Já pararam e já socorreram a gente para poder levar. Algo assim, tudo muito rápido. A gente só vê nisso tudo o cuidado de Deus, o amor de Deus. Conta para nós esse momento definidor. Você teve lá no hospital, dessa enfermeira, ela depois te procurou, tá? E essa situação do médico, né? Essa do hospital, que você estava pensando ser particular. E aí eu fui para a Unimed. Quando eu voltei da Unimed, no caminho eu perguntei para o cara, eu disse, moço, quanto que é esse hospital? Ele disse, nada. Eu disse, como que não é nada? Porque o hospital tem estrutura de particular. E aí ele disse, moça, não se preocupa com nada, porque é tudo público. E eu comecei a agradecer a Deus. Eu disse, Deus, até nisso o Senhor tem preparado tudo para a gente. E fui para a enfermaria. Eu não queria sair da UTI. Posso dizer que eu sinto falta ainda do hospital. Mas foi do cuidado que nós tivemos. Porque eu, particularmente, não tive um cuidado dos meus pais, porque eu não fui criado com eles. Fui criado por vó. E Deus curou eu pela paternidade, maternidade.
Quando eu fui para a enfermaria, essa mesma pessoa que... Essa mesma enfermeira que... De antes, não é? Quando eu orei e Deus mandou ela me procurou. Eu disse: ei, você lembra de mim? Eu disse: lembro. Pois é, eu vim aqui atrás de você porque eu preciso aceitar Cristo. Glória a Deus. O Deus que tu serve. E aí eu fiz a oração do apelo para que ela aceitasse a Cristo e tudo. Quando chegava paciente dentro do quarto, quando eu estava na enfermaria, o Daniel ainda ficou na intubação. Cada pessoa que chegava, eu falava de Jesus, eu era a única pessoa que dava positividade dentro do quarto. E o que mais me marcou foi que esse doutor foi o que mais me cuidou de mim, o doutor Maurício. E ele sabia da nossa situação e ele cuidava tanto de mim quanto do Daniel. E aí, quando ele saía da sala, ele começava a chorar e ficava perguntando: gente, como é que dá uma pessoa que está sentindo tanta dor e é falando de Jesus para as pessoas, dando positividade dentro daquele quarto, não tenho condição de ficar ali não. E aí chegou o dia de eu ir para a cirurgia e o doutor Maurício virou para mim e disse assim: minha filha, você precisa fazer 2 cirurgias das clavículas e da perna para colocar a placa para tirar o fixador externo. E aí eu virei para ele e disse assim: eu estou com muito medo, mas eu sei que vai dar tudo certo. E aí ele me deu uma palavra de positividade. E aí ele disse: olha, o mais longe você já esteve. Eu disse: é verdade. Eu fiz a cirurgia no dia 20 e no dia 19 eu comecei a tomar morfina uns dias antes, porque eu comecei a ter costela quebrada e estava doendo muito. E eu não desejo uma dor de uma costela para ninguém. Eu gritava muito dentro do hospital e minha mãe começava a chorar e mandava eu parar de gritar. Eu disse: eu não aguento. E aí eu fiz uma oração, eu sempre perseverei nessa oração. Deus, se o Senhor permitiu que eu e meu esposo estivessem vivos, pois então me dá força para aguentar e suportar todas as dores que nós estamos passando. Esse foi um momento definidor que Deus falou com ela, algo muito forte. E lembrando, irmãos, que eu não posso esquecer de um detalhe que para mim foi muito marcante. Ainda na UTI, já que eu volto para a enfermaria. Eu lembrei de que quando eu ainda estava na UTI, a minha mãe chegou. Ela foi me visitar na UTI, que ninguém pode estar lá com paciente. E eu virei para ela, eu não sei se vocês lembram, que em fevereiro morreu uma empresária aqui, que é a dona daquela loja Lara Chique. E eu cheguei no Daniel e disse assim: Daniel, ela tinha um coração bom. Ela vai para o céu? E o Daniel: não, se ela não tiver aceitado a Cristo, ela não vai, ela vai diretamente para o inferno. E aí eu comecei a ficar nervosa com aquilo. Eu tinha parado de orar pela minha família, porque eu disse: Deus, já desisto, porque minha família, a parte de mãe, ela tem um coração muito duro, principalmente meus avós. E minha mãe também. Como é que eu vou salvar a vida da... Como é que eu vou conseguir ganhar a vida da minha mãe para Jesus? Isso estava morto dentro de você antes, né? Vamos lá. Conta para nós, irmã Jaxiane, para a gente economizar o tempo. Vamos direto ao ponto. Como foi que Deus despertou você nisso aí, esse momento com a sua mãe? E aí a minha mãe chegou na UTI e ela virou as costas para ir embora. E aí eu comecei a gritar na UTI. Eu disse: mãe,
Se a senhora não aceitar Cristo hoje, a senhora vai diretamente para o inferno. Porque se a senhora morrer hoje, a senhora vai diretamente para o inferno. E ela voltou e começou a chorar. Pois eu aceito o Deus que tu serve. E quando eu fui fazer a cirurgia, o médico virou para mim e disse assim: filha, você tomou a bolsa de sangue. Eu estava sofrendo muito com costela quebrada. E aí eu fiz uma oração e tudo. E aí eu comecei a falar de Jesus para o médico. E aí eu fui para a sala de cirurgia. E quando chegou lá, ele disse assim para mim: olha, eu não vou fazer a cirurgia sua das clavículas. Aí eu perguntei: por quê? Porque você perdeu muito sangue. Eu não quero a sua vida em risco. Eu vou fazer só da perna. E eu disse: como é que vai ser a minha clavícula? Ele disse: depois a gente conversa sobre isso. Eu disse: tá bom. Fiz a cirurgia, deu tudo ok. E aí chega a parte quando eu comecei a reclamar da dor. Eu não sabia que ia perder a perna. E eu virei para a Rafa e disse assim, ela sempre ia visitar a gente. Eu disse: tia Rafa, eu estou sentindo muita dor na perna, eu não estou aguentando. Aí ela virou para mim: Jaque, passa a parar de reclamar e passa a agradecer pela perna, porque você ia perder a perna. Eu disse: como assim eu ia perder? Aí ela começou a contar a história. Se o médico não tivesse encontrado a corrente sanguínea na sua perna, a sua perna já estava pronta para ser amputada. E a partir daquele momento eu comecei a agradecer. Eu disse para ela: pois a partir de hoje eu não vou reclamar mais. E comecei a agradecer por cada dor. E o que me fez desse hospital, desse acidente, costumo dizer que não foi em vão esse acidente. Esse acidente, ele foi permissão do Senhor. E as costelas, ela foi curada através das minhas orações. E Deus falou bastante comigo quando eu disse: Deus, está doendo tanto. E eu escutei plenamente a voz do Senhor, porque eu olhava para um lado, olhava para o outro e não tinha ninguém. E o Senhor falou essas palavras. Eu pedi 2 vezes se realmente era Deus falando comigo. O processo é doloroso, mas você não pode pular ele. Muito bem. E aí, e o que é mais impactante para mim é porque a minha mãe, ela via eu orando e ela via os milagres acontecendo. Então, para mim, foi muito forte, porque ela pôde ver ela pôde ver que Deus existe. Glória a Deus. E eu orava muito para que Deus curasse o Daniel. E a gente completou 1 ano de casado no hospital. A gente tinha planejado de viajar, só que os planos é diferente do nosso, o plano de Deus. E naquele momento eu disse assim: Deus, eu oro pelo meu esposo. E eu comecei a dizer para Deus: lembra daquela oração que eu disse que eu largaria meu emprego, que eu largaria tudo para viver de missão? Lembra daquela oração, Deus, que eu fiz pedindo para o Senhor para que eu pudesse ter uma descendência com o missionário Daniel e que eu não queria outra pessoa a não ser ele? Lembra que eu lhe pedi que ele fosse o meu Boaz, o meu resgatador? Não leva ele agora, não. Porque eu ainda quero ter meus filhos. E eu sempre orava, pedindo para que Deus não levasse o Daniel agora, porque eu acho que eu não ia suportar toda a dor.
de uma perda e logo 1 ano de casado. E quando eu soube que ele ia para Fortaleza fazer cirurgia de costela, foi aí que eu mais intencionei na minha oração. Eu pedi um sinal para Deus e Deus deu. Era como se ele fosse e eu ficasse viúva. E deu tudo certo. Daniel não foi para Fortaleza. E eu orava na seguinte forma também. Está terminando, pastor. Eu orava da seguinte forma. Eu disse: Deus, já tem 22 dias que eu não vejo meu esposo depois do acidente. E eu sinto muita falta. E eu orava pedindo para que Deus colocasse o Daniel de frente comigo. E aí, quando o Daniel desceu para a enfermaria, o doutor Maurício, ele sempre foi o nosso cupido. Ele e outros enfermeiros arrumaram o quarto para ele, a cama. E aí, quando chegou a noite, os pastores foram visitar a gente e disse assim: Jaque, você vai ter uma notícia boa, que o Daniel já vai descer para cá, vai ser para cá para o quarto. Aí eu disse: não. Ele disse: aí o quarto, a cama já está arrumada. E eu comecei a ter aquela ansiedade, começou a bater a crise de ansiedade. E aí, Daniel não foi de imediato. Hoje eu entendo por que ele não foi antes, quando eu pedi para Deus. Porque ele ainda estava delirando muito. E se ele fosse naquele momento, eu ia ficar preocupada com ele. E 3 dias depois ele subiu para o 5º andar. E ele foi para o 507, eu era no 506. Mas antes disso eu fizeram com que a gente reencontrasse. Fui lá visitar ele. Falei as palavras que eu queria dizer para ele, que amava ele, que eu orava por ele e que estava falando de Jesus dentro daquele hospital. E com 3 dias depois ele subiu para o 5º andar. E eu disse para Deus: Deus, o Daniel está no 507, mas lembra da oração que eu pedi para o Senhor, que era para ele estar no 506, juntamente comigo, de frente comigo? E ele passou 2 noites no 507, e quando foi no outro dia, na sexta-feira, ele foi para o meu quarto. Amém. Vamos lá. Então, queridos, esses são detalhes, né? Nós estamos falando de momentos definidores aí do testemunho deles. A gente queria reforçar o seguinte: enquanto eles estavam lá, Deus levantou um exército de pessoas para orar, né? Daniel, deixa eu fazer uma pergunta para ti agora. Você tem noção da proporção dessa notícia, de igrejas se mobilizando? Você tem noção disso? Fala para nós. Olha, a gente, quando acordou, de fato, foi para a base, a gente começou a receber essas informações, né, de que haviam pessoas orando em vários locais, várias igrejas, em vários, inclusive de outros países. A gente recebeu até essa informação. Mas teve um fato bem interessante, que talvez vai parecer isso, que eu já sabia, que quando eu fui entubado, eu tive um sonho bem comprido. Eu escrevi ele, deu 11 páginas inclusive. E foi muita coisa que aconteceu dentro desse sonho. E um desses específico, eu estava dentro de uma sala hospitalar. Eu me via dentro da sala hospitalar, e alguém chegava para mim e pedia oração pela comunidade lá do bairro, porque ia haver um massacre lá. E aí acontece que eu me levantei da maca, isso no sonho, e comecei a andar.
e eu via um local muito específico lá do sonho, né, dentro de uma sala, que tinha várias telas de computador, e eu via vários rostos de pessoas orando. Até parece que de alguma forma Deus estava mostrando, né, que haviam pessoas orando e intercedendo pela nossa vida. Muito bem. Inclusive, depois você ficou sabendo que de fato queriam, estava mesmo marcado, ficaram sabendo lá que ia haver um massacre lá nessa região, não é isso? Exato. Depois que acabou tudo, que eu me acordei, que eu falei essa parte desse sonho, de fato disseram. É tanto que ainda no sonho eu comecei a andar, vi as pessoas orando, e aí eu chorava muito nessa parte, muito bem, parecia uma criança, e orando pela comunidade, pelo bairro, e eu fechava os olhos, e aí quando eu abri os olhos eu estava dentro do bairro, e aí continuei orando, andando nas ruas, aí fechava os olhos, aparecia no hospital, e assim aconteceu algumas vezes. E aí quando eu compartilhei com o pessoal, eles disseram, de fato estava programado. Inclusive teve uma das pessoas que a gente acompanha, que ele ainda não tinha aceitado a Cristo, que hoje ele serve ao Senhor para a glória de Deus, depois do acidente inclusive, e o pessoal tinha armado uma arapuca, né, para assassinar ele. E aí ele liga muito desesperado para Rafa vai lá, resgata ele, e ele passa uns dias lá escondido, e entregou depois, uns dias depois, antes de nós sairmos do hospital, ele entregou a vida dele para Jesus. A maneira de ficar vivo nessa situação é aceitar Jesus e permanecer fiel, tá? É assim que funciona, irmãos, tá? Nessas áreas de risco que facções dominam, a única forma muitas vezes de ficar vivo é aceitar Jesus e permanecer fiel. Vamos lá. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. No hospital, eu vi que houve muitos movimentos de orações, de pessoas que estavam lá cantando, orando, adorando, clamando pela vida de vocês. Você lembra dessas orações? Você ouvia isso? Vocês eram conduzidos para próximo daquele muro ali, ou para próximo do lugar, da janela, onde eles estavam cantando ali do lado de fora? Teve algum momento assim? Olha, a Rafa, o pessoal dizia que eles puxavam a cama para perto da janela, a maca, né? E o pessoal disse que eu escutava. Inclusive, quando eu estava no início, os primeiros 3 dias, me conta, né, que eu ainda estava consciente, falando. Inclusive, um dia a Rafa chega e aí começa a orar por mim. Aí ela disse que eu comecei a orar em línguas também. Ela disse que foi um movimento bem intenso de oração, e eu com o dente caindo. E nesse dia eu estava vendo flores, eles falam, e até ele disse que eu compartilhei depois, que quando eles começaram a cantar e adorar lá do lado de fora, ele disse que eu parei de ver. Eu via ao redor várias flores e rosas, não sei o que significavam, nem lembro também, mas ele disse que eu cheguei para eles e disse, olha, depois que eu ouvi vocês cantando e orando, as flores desapareceram e eu não vi mais. Tanto que em um desses momentos, Rafa, eles dizem que eu chamei uma das enfermeiras e eu ditei uma carta, para entregar para Rafa. Rafa até pensava que era uma carta de despedida, mas não era. Tá, vamos fazer agora 2 perguntas. Me fala o resultado no crescimento espiritual de vocês, na fé de vocês. A fé de vocês com tudo isso, ela, se a gente pudesse colocar em termos de números, ela diminuiu ou ela aumentou? Ficou mais fraca ou ficou mais forte? Olha, a minha na verdade deu uma aumentadazinha agora. A gente de alguma forma, eu já tinha conversado com algumas pessoas e eu disse que eu estava pronto. Se o senhor quer levar agora, eu posso ir, eu não tenho nenhum problema, com relação a isso. Então, se de fato eu tivesse ido, é claro que fica tristeza para quem fica, mas eu estou pronto. E passar por tudo isso, uma coisa que Deus trabalhou muito. Fortaleceu vocês. Isso, e Deus trabalhou demais no meu caráter. Pense,
Porque muita coisa que, inclusive dentro dos sonhos, Deus ainda estava trabalhando dentro do meu caráter, né? Tanto que uma vez, numa dessas partes, aconteceu uma situação e o pessoal estava me confrontando muito e diziam que iam me matar e tal. E aí quando eu resistindo, até que um dia, um momento da parte do sonho, eu digo, tá bom, é verdade. Isso foi em sonho. Um sonho. Aí ele diz assim, olha, na verdade a gente só estava querendo testar você. E aí você passou, desse jeito. Ok. Daniel, tu me falou de uma carta que foi escrita, conta para nós rapidamente, e que contexto essa carta foi escrita, e lê para a gente, por favor. Se você puder, em que contexto? Olha, a gente tinha recebido várias palavras como base, como equipe, né, que seria um ano de bênçãos, de que Deus iria alargar as portas, de que Deus ia fazer... Antes do acidente. Um pouquinho antes do acidente. Que Deus ia fazer muita coisa através das nossas vidas ali na comunidade. E a gente recebia essa palavra e a gente cria. E aí vem o acidente. E aí nos primeiros 3 dias eu dito essa carta, no dia que eu ia ser entubado, né, eles me falaram, e eu ditei essa carta, a enfermeira escreveu, e ela acabou pegando, e ela pensou que era uma despedida, e essa carta então, vamos lá, não sei se vocês estão entendendo, ela foi escrita minutos antes de eu ser entubado. De você ser entubado. Você passou quanto tempo entubado? 13 ou foram 15 dias, eu ainda não tenho 13 certeza. a 15 dias entubado, então você ficou inconsciente e escreveu essa carta antes. Lê pra gente. Um pouquinho antes. Diz assim, eu até quando eu estava lendo depois, isso aqui não foi eu que escrevi. Diz assim: precisamos parar de brincar com nossos sentimentos e emoções. Precisamos aceitar o que já foi, o que já veio, seja ruim ou bom. Deus já nos fez enxergar isso, para que nós precisamos passar para outras fases e recebamos mais bênçãos da parte dele. Precisamos compreender tudo isso e perguntar: Deus, qual é a próxima fase e passos que nós precisamos dar agora, depois de aceitar o que veio? O que precisamos fazer? Precisamos permanecer parados ou devemos fazer alguma coisa? É algo específico de alguns de nós? Se for, que Ele nos ajude a fazer aquilo que é necessário, seja uma oração, seja uma atitude ou qualquer outra coisa específica, mas que seja a partir dessa coisa que será necessário o entendimento. Deus nos ajude. Muito bem. A gente vê como Deus, queridos, vai trabalhando assim nos detalhes, né? Às vezes a gente não observa quando a gente está vivendo normalmente. A gente não observa os detalhes de milagres ao nosso redor e do preparo de Deus na nossa própria história, né? E depois que às vezes acontece isso, a gente passa a ver essa riqueza de detalhes que é o cuidado de Deus para conosco. Nós já estamos indo aqui quase ao final, Daniel, já. E eu tenho aqui algumas rápidas perguntas para te fazer, para a gente ser bem objetivo aqui na resposta, tá? Você tem notícias, assim, vamos ser bem específicos, se você lembra de alguém que ouviu o testemunho de vocês, que foi alcançado, de um testemunho que alguém contou para vocês. Eu lembro que você me falou de um rapaz que mora em outro estado, que começou a orar por vocês, porque ele soube do acidente, e ele estava em uma situação, e Deus livrou ele da situação lá, quando ele orava por vocês. Pode contar para a gente isso? Então, depois que eu consegui comprar o telefone, eu botei um WhatsApp, chegou as mensagens. Saiu da UTI, saiu de... eu já estava na base, na verdade. Estava na base. Que até então, depois que eu acordei, ninguém queria pegar no telefone, porque eu estava delirando muito. Mas isso. Lá na base, eu peguei o telefone, aí eu recebo mensagem do pessoal, e ele começa a conversar comigo. E aí ele compartilhou o seguinte: ele disse que estava passando por um momento bem tenso, inclusive próximo de depressão, né? Já estava caminhando para isso. E aí ele disse que quando soube... Esse rapaz é cristão? Cristão. Ele estava em depressão?
quase em depressão. uma situação complicada que ele estava e tal, Sim. né? E ele, quando qual a história soube, desse rapaz ele era? é do Santa Catarina, de Santa Isso. Catarina. Aí ele soube, E aí começou a orar pela nossa vida, e nessa dele orar por nós, ele me contou, ele disse o seguinte: quando ele começou e continuou orando, ele disse que tudo que ele estava passando, aquela situação, foi embora. E ele disse que melhorou, ele não sentiu mais, e ele hoje, inclusive, ele está muito firme e está se envolvendo com os trabalhos missionários da igreja dele, inclusive nos trabalhos em um outro país. está dando frutos lá. Está dando frutos. E ajudando trabalhos em outros países. Glória a Deus, cumpriu-se na vida desse rapaz o mesmo que se cumpriu na vida de Jó. Enquanto eu orava pelos meus amigos, Deus mudou a minha sorte, me tirou do cativeiro, não é? Teve um supervisor. Então, oi? Fique à vontade para contar isso aí. Teve um caso muito específico quando a gente foi sair do hospital. O pessoal foram lá receber a gente, né? E eles levaram uns bombonzinhos para poder entregar para a equipe de funcionários, para agradecer pelo cuidado e tal. E o pastor Reinaldo, inclusive, ele conversando com o supervisor, conversando com o supervisor do hospital, né? Entregou e tal. E aí ele disse o seguinte, o supervisor dizendo: olha, a gente não está entendendo o que foi que aconteceu com esses dois meninos. Ele dizendo: eu fiz uma reunião com os médicos para tentar entender o caso dele. Por quê? Porque haviam pessoas na mesma situação, né, de acidentes, e que estavam lá há 3, 4 meses e não estava conseguindo melhora. E ele disse: e o que você, ele disse, perguntando para os médicos, o que vocês deram para eles que eles estão saindo com 27 dias, né? E aí ele falou o seguinte: olha, eu até entendo o que é, e eu era cristão, estou afastado. O médico falou isso. O médico, o supervisor. Responsável, supervisor. Eu entendo o que é, eu era afastado e eu sei o que está acontecendo, isso é Deus. E por conta disso, quando eu sair daqui, eu vou procurar minha esposa e nós vamos voltar para Jesus. Glória a Deus. Vamos falar agora, vamos lá, um penúltimo tópico já. Lições de vida. Me dá aí uma lição de vida que você aprendeu com tudo isso. Eu acho que, como eu falei, Deus ele trabalhou muito no meu caráter, literalmente. Eu nunca imaginei. É verdade, sim. Eu costumo fazer meu devocional. E um caso muito específico é que uma vez eu escrevendo, orando e escrevendo e tal, e Deus falou assim, uns anos atrás: Daniel, tu ainda é egoísta, em um momento de devocional. Aí eu: mas como assim, Deus? De egoísta? Eu já estou um tempo com o Senhor, egoísta? E aí eu: não, peraí, deixa eu orar. E enquanto eu orava, Deus: não, tem pontos e situações específicas que tu ainda está sendo egoísta. E nesse tempo foi isso. Deus ele trabalhou muito no meu caráter, e que inclusive depois que eu saí do hospital, eu escrevi muita coisa também sobre isso e sobre a questão da maturidade. Algumas situações, na nossa vida, inclusive isso, ele serviu para amadurecer mais no Senhor, né? E talvez essa seja a maior, que Deus me levou para um nível de maturidade um pouco maior. Muito bem. Eu tenho uma pergunta muito, muito importante. Nós sabemos, Daniel, que a gente vive em uma sociedade que valoriza muito o corpo e a estética do corpo, não é? As pessoas não cuidam muito do seu espírito, da sua alma, do seu relacionamento com Deus, mas as academias estão cheias, as mulheres estão procurando um corpo perfeito, os homens também. Bem, em um certo limite isso não está errado, é claro, nós temos que procurar a saúde. Porém, muitas pessoas cultuam a sua estética. E agora? Vocês foram afetados nessa área. Jaxiane foi afetada nessa área da sua estética. Daniel foi afetado nessa área da estética. Como é que vocês estão vivendo com isso? Daniel, a gente pode falar aqui abertamente, que a gente já conversou antes, ele já venceu isso.
quando ele ri, agora as pessoas riem dele, as crianças riem dele, quando ele ri. E como é que fica aquela questão do orgulho humano, da vaidade, né, com relação a essa questão da estética? Eu queria, primeiramente, ouvir rapidamente a sua resposta. Irmã Jaxiane, me fale dessa parte da estética. Como é que está o seu coração? Porque você ficou com marcas, né? Marcas desse acidente. Olha, não me incomoda em nada, porque raspou minha cabeça, essa região aqui. E quando eu estava no hospital, aí eu fiquei assim, será se eu vou ficar bonita? Será que o povo vai ver essa arrumação aqui toda raspada? Mas, irmãos, posso lhe dizer que eu não, para mim, tanto faz como tanto fez, porque a única coisa que eu queria era ficar viva. Tem uma marca grande na minha perna, não me incomoda. Tenho aqui na boca, aqui na testa, até aqui. E tenho 57 pontos no total, mas isso não me incomoda. Quantas cirurgias? Foram 3. E eu preciso falar esse detalhe, que foi muito marcante na minha vida. Quando eu fui fazer a última cirurgia do rosto, eu não sinto essa parte, nem aqui, e nem essa região da minha cabeça. Eu fiz a última cirurgia dia 1º de abril. Era a semana que a gente ia ter alta. E aí eu fiz a cirurgia e nesse dia eu estava com muito medo. Não era cirurgia de risco. E quando eu saí do quarto para ir para a sala de espera, era 9 horas da manhã, e entrei na sala de cirurgia 2h33 da tarde. E quando eu estava na sala de espera, eu disse para Deus que eu queria algo diferente na sala de cirurgia. Que eu pudesse ministrar para os médicos. E aí, como eu tinha perdido muito acesso, e aí quando eu estava na sala de espera, uma das enfermeiras começaram a fazer o acesso para poder fazer a cirurgia. Só que na hora perdeu. E aí quando eu entrei na sala de cirurgia, o médico virou para mim e disse assim: moça, você aguenta eu bater no seu braço para poder conseguir o acesso no seu pulso? Eu disse, eu com muita dor, eu disse, olha, não aguento não, mas o senhor pode bater que eu deixo. Enquanto o senhor vai procurando, eu vou orando. E naquele momento eu comecei a orar, pedindo para que Deus colocasse veia no meu pulso, para que eles encontrassem. E foi coisa de segundo. Eles encontraram o acesso aqui. Só foi tempo de fazer a cirurgia. Quando eu fui para o quarto, o braço a mão já estava toda inchada. E eu lembro que, para mim, o mais marcante da minha vida foi poder levar o evangelho dentro da sala de cirurgia. Eu pedi para que eles não me sedassem naquele momento, porque antes eu queria falar um pouco. E eles deixaram, e eu comecei a falar. Eu disse, olha, sabe por que eu e meu esposo estamos aqui? Porque Deus teve misericórdia com as nossas vidas. Eles começaram a chorar, e eu perguntei para eles se depois eu poderia continuar falando de Jesus, porque para mim era ganhar almas para Jesus. E aí eles me sedaram, e quando terminaram a cirurgia, fui para o quarto, e no meio do caminho eles me acordaram, e ele disse, pode continuar a sua história? Eu disse, posso. E aí eu comecei a falar de Jesus. Ele disse, médico, o senhor aceita Jesus como seu único salvador? Ele disse, não. Eu disse, pois não seja tarde não, porque Jesus, ele é a única solução para nossas vidas. O mundo, ele nos oferece coisas piores, mas Jesus, ele nos oferece coisas boas. E
Eles começaram a chorar e eu disse, Deus... E aí eles me deixaram no quarto e tal. Eu disse, Deus, a palavra tua foi plantada naquele lugar. E a palavra não volta vazia. E o que me tira desse acidente, uma lição de vida, Sim. é que nós não podemos perder tempo de falar de Jesus. Porque Jesus, ele está perto de vir. E o que eu aprendi é que eu precisei passar por esse acidente para poder abrir a boca, porque eu era uma pessoa que não abria a boca para falar de Jesus. Eu precisei passar por tudo isso para poder agradecer, porque eu era uma pessoa muito reclamona. E para mim foi uma vitória quando eu comecei a me banhar sozinha. Para mim foi uma vitória a se vestir sozinha. Hoje eu tenho dificuldade ainda para se vestir e a tomar banho. Mas, aos poucos, a gente vai conseguindo e agradecendo. E a gente tem que ser grato nos mínimos detalhes. A gente só passa a agradecer quando a gente está na pior. E um conselho que eu dou, não passa a agradecer quando a gente está na pior. Você vai precisar passar por uma coisa ruim para poder falar de Jesus. E isso me mexeu muito. Porque eu precisei passar por um acidente para poder abrir a boca. E não seja tarde para falar do Evangelho, sair na rua para falar do Glória Evangelho. E Glória depois de tudo isso, eu posso dizer que se for para passar por tudo isso novamente, eu passarei, se for da permissão do Senhor. E é isso, gente. Nós Amém. temos que falar do Evangelho. Glória a Deus. Então fica aí a lição para a gente encerrar. Vamos resumir aqui em um pensamento. Esse casal de missionários faziam parte de uma equipe, saíram 5 pessoas juntos para divulgar um trabalho do reino de Deus, para alcançar outras vidas e tirar pessoas das drogas, cuidar de crianças, de jovens e etc., mudando a fibra moral de uma comunidade, e estavam se preparando e orando para que o Senhor alavancasse isso, expandisse as tendas, não é? A expansão ali daquele projeto. O Senhor usa os seus meios, conduz ele a passar, permite que eles passem por isso, mas cuida de todos os detalhes. No meio desse caminho, usa-os para ministrar para várias pessoas. Enquanto isso, centenas de milhares de pessoas estão orando e clamando por vocês, porque aqui mesmo na nossa cidade nós fizemos isso, e outras igrejas aqui, a maioria das igrejas. Eu estou no grupo do conselho de pastores aqui, e a maioria dos pastores, antes que eu pedisse oração, já estavam orando lá no grupo, e já dizendo que estavam mobilizando as igrejas. Então houve toda uma mobilização, tudo isso para culminar em quê? O resultado: expansão do projeto lá, que hoje é muito bem conhecido, muito mais que antes, tá? O Daniel estava me contando que vocês conseguem andar na rua e as pessoas, olha, são os missionários que escaparam do acidente, né, e tal, e com isso eles já estão pregando o Evangelho. Então esse é o agir de Deus, é uma coisa assim extraordinária, que nós não entendemos, mas Deus entende, né? Então vamos deixar um recado agora, Daniel, para a gente encerrar. A gente já está encerrando mesmo, para as pessoas que ainda não receberam Jesus, que estão nos ouvindo aqui por esse vídeo, não é? Você que está nos ouvindo aqui, que ouviu esse testemunho, você que ainda não recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, deixa um recado aí, Daniel. Amém. Na verdade, 2 coisas. Primeiro, isso serve para todo mundo, inclusive cristãos. As dificuldades, os problemas e tudo de ruim que acontece na nossa vida nem sempre é o diabo.
Muitas delas são ferramentas de Deus para nos amadurecer. Para quê? Para que a gente esteja pronto para cumprir aquilo que Deus tem colocado na nossa mão para a gente fazer. Então nunca o ruim é ruim. O ruim, ou a gente, como a minha mãe me deu numa frase, ou a gente acerta ou a gente aprende. Então até nisso Deus usa para nos amadurecer. E quem ainda não entregou a sua vida para o Senhor, é o que Jaco falou, não demore demais. Deus, Ele tem sim um propósito para a nossa vida. Deus tem sim algo que Ele mesmo preparou, né? Como Ele fala, Ele foi preparar a morada. E nisso, e Ele mostra isso, Ele prova isso, tendo vindo aqui e morrido em nosso lugar. E a morte dEle é vida para nós. A morte dEle e a sua ressurreição representa perdão e graça para aqueles que vêm até Ele. Amém, glória a Deus. Vamos ficar em pé, queridos. Vamos dar uma salva de palmas pela vida do Daniel. Nos alegramos muito pela sua vida. E só que tu não respondeu, para a gente fechar com chave de ouro e rindo, né? Tu não respondeu como é que está a questão da estética, né? Ela respondeu que está bem. E você? Eu fui lá na Shalom, eu vi a filhinha do Jorge. Ela disse, na verdade o Jorge falou o seguinte, que ontem ela tinha falado assim, mexeu no dente, ela disse, pai, eu vou ficar igual o missionário Daniel. Para mim tá de boa, não é uma coisa que me incomoda, até porque o médico disse que a partir de outubro eu vou poder começar a mexer nessa parte dos dentes, né? Ainda não tenho permissão. Aí vem mais milagre, né? Aí vem mais milagre. Os milagres, eu acredito que estão vindo, aleluia. Os recursos, aleluia, financeiros para colocar uns dentes, que é bem baratinho os dentes. Bem baratinho. Deve ser só uns 30 contos aí para frente, entendeu? Então Deus é fiel, já cuidou, já deu vida, já preservou. E nós queremos orar agora, irmãos, levante as mãos para cá, vamos abençoar a vida do Daniel, da Jaxiane mais uma vez, e vamos agradecer ao Senhor, porque o nosso Deus é bom, aleluia. Se o nosso sonoplasta puder colocar aí aquele hino, bondade de Deus, eu vou ficar muito grato, tá bom? Bondade de Deus, enquanto a gente ora, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, e Ele tem cuidado de nós. Pode escolher uma canção? Quer escolher? Vai, quer escolher uma canção aqui, desafio aí, ó. Quem é o milagre vivo? Libera um prato de vitória aí, mano. Eu sou o milagre, Eli Soares. Tem aí? Será que tem como baixar aí? Deixa sair, deixa sair. Pronto. Pode levantar o som, filho, para me ouvir aqui. De Jesus. Levante suas mãos, abençoe aqui a vida desse casal. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida do Daniel, pela vida da Jaxiane. Nós te louvamos, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua bondade. Nós te louvamos, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Te louvamos pela maneira tão maravilhosa que o Senhor tem preparado eles, meu Deus, para fazer a tua obra, Senhor. E eu sei, meu Deus, que o Senhor ainda tem muitas coisas preciosas que o dinheiro não pode comprar, Senhor, para entregar para os teus filhos. Vidas transformadas, crianças restauradas, jovens resgatados, Senhor. Eu sei, meu Deus, que o Senhor ainda vai usar tremendamente a vida desse casal. Eu sei também que eles ainda gerarão filhos espirituais, filhos biológicos, para a glória e honra do teu nome, Senhor. Nós os abençoamos mais uma vez e te agradecemos, Senhor, porque sabemos que se eles estão aqui, Senhor, foi permissão do Senhor e é para cumprir o teu propósito. Em nome de Jesus nós oramos, nós te agradecemos, Senhor. Amém. Aquilo que parecia ser minha morte
mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Oh, aleluia! Obrigado, Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe.